Explica, então, esse novo termo que você fala da nova imaginação? Isso. E é por isso que eu tento fugir dos termos clássicos, né? Por exemplo, você fala, o sistema dos juízes. Não é sistema aquilo é uma ausência de sistema. Ele não tem sistema nenhum, né? Até o próprio o Jacques Ellul, no livro Cristianismo e Anarquia, né? Anarquia ou Cristianismo, não lembro. Ele defende isso, que o período dos juízes é intencionalmente de anarquia. Eles são anárquicos, né? Porque nenhum homem governa sobre eles. O que acontece? Eles têm ali um ciclo de repetição, né? Que é o quê? É eles vivendo na bênção ou na maldição. Quando eles desobedecem à lei, eles caem na maldição, que é perdem a bênção de Deus, e aí começa a opressão dos inimigos. Aí, quando eles voltam a Deus, clamam a Deus, o que Deus faz? Envia um libertador. Veio o quê? Um líder carismático. Emerge um líder carismático que os junta para a batalha e vão para lá. Agora, falando um pouco sobre juízes, é interessante que quando eles pedem a monarquia, eles pedem não para ter organização, porque o pessoal hoje está tão acostumado com poder e a estrutura estatal, tudo, que fala, não, eles querem... Não, ali eles estão querendo, igual os povos idólatras, porque não confiam em Deus, literalmente. Então, em vez de eles aprenderem no período de anarquia, no sentido, pelo menos o que eu estou entendendo, é aquela anarquia dizendo assim, nós sabemos já quem é Deus, o que ele quer para nós. Exato. É isso, ninguém precisa comandar, e a gente vai viver a regra básica aqui, que é de respeitar o próximo, já tinha as leis dos estrangeiros, então já tinha tudo ali, cidades refúgios, tudo mais. Então é interessante como não é essa anarquia de viver sem comando de Deus, é só sob o comando das estatais, né, do Estado, né? Então, é aquela ideia assim, de que Deus é o rei de Israel, né? Esse é o grande fundamento ali, que Deus é o rei de Israel. E aí eles pedem um rei, e é interessante como as nações que vivem ao redor de nós. E é muito interessante que quando você vê, e aí nos ajuda a arqueologia e a história, quando você, a maneira como a Bíblia relata as estruturas estatais que Davi começa a colocar, mas que vão ganhar seu ápice com Salomão, ali você vê o quê? Modelo cananeu e modelo sírio. É em Salomão que eles vão se tornar, de fato, como as nações ao redor de nós. Eles copiam os povos ao redor. Salomão tem uma descrição, inclusive, de cargos do Egito. Ele casou com uma egípcia. Modelo de corveia, de trabalho forçado do Egito. Tem tudo de fora. Então ali se perde muito do que existia, de uma ideia de governabilidade, de governança, de que Deus governava este povo, que de certa maneira vai emergir um pouquinho lá no período do exílio, depois do exílio, quando você vê Esdras chamando os chefes dos clãs para a gente resolver a parada comunitariamente, né? Eles nunca deixam de ser um pouco essas comunidades locais, né? E esse me parece o foco na família, no clã, é a grande, vamos dizer, matriz que se mantém em Israel ao longo do tempo, né? E que as monarquias, de certa maneira, interrompem e acabam se sobrepujando e forjando novas identidades em cima disso, né? Então, isso vai ser a base da comunidade, vai ser a base da casa, da sinagoga e da igreja cristã. O que você está me dizendo é que a monarquia é a globalização das tribos de Israel? Mais ou menos isso. Eu não uso esse termo no livro, né? Não uso, mas... Não, eu tô trazendo para o pessoal entender. Hoje se fala muito que a globalização está acabando com as culturas locais, né? Coisa assim, mas é isso, né? Essa padronização. Por isso que tem 12 tribos, porque tem 12 jeitos de ser o povo de Deus, né? Exato. Isso é muito legal, né? Você vê a questão das tribos e como elas desaparecem, né? Elas vão desaparecer, né? Vai ficar outros sentidos comunitários depois, mas a gente vê depois no retorno do exílio que há tentativas, inclusive, de uma retomada de posse de terra, de alguma coisa relacionada a essa distribuição das tribos, mas é totalmente fracassado, né? Uma história que dá tudo errado. E aí vai gerar esse período revolucionário dos macabeus depois, aquela confusão do Novo Testamento, né? E é por isso que o capítulo da característica dos judeus no Novo Testamento, que aí é o último capítulo, eu chamo de os oprimidos. Então eles vivem numa condição de total opressão. E até eu termino uma parte acho que nesse capítulo mesmo, né? Termino ele dizendo que quando Paulo fala que chegou o ápice dos tempos, né? Qual é o termo ainda que ele usa? A plenitude dos tempos. E a gente, às vezes, vê uns livros trabalhando a plenitude dos tempos como uma coisa bonita, organizada. Agora tem estradas, agora tem um governo unificado, agora tem uma língua que todo mundo entende. Essas coisas já tinham desde os persas, tinha antes, sabe? Tinha muito tempo antes. Quando ele fala em plenitude dos tempos, eu vejo que Paulo enxerga isso como chegamos no ápice da opressão, no ápice de
maldade humana concentrada numa pessoa e num sistema de domínio e tudo mais. E é nesse momento do ápice dos reinos do mundo, mostrando a sua face satânica, que Deus vem com o seu reino e confronta esse mundo. Então, me parece, e a cruz, eu vou trabalhar justamente esse ponto, a cruz confrontando o ápice do reino e da perversidade humana, né? E aí é essa questão que tem, me parece que a plenitude dos tempos é isso. Está tudo pronto porque o mal mostrou toda a sua face, né? E aí Cristo vem e enfrenta isso tudo. Eu acho que a gente fica muito pintando o Império Romano com a propaganda que ele mesmo fez de si mesmo, sabe? E não dá para fazer. Eu nunca tinha. Eu era do grupo, mas agora eu vou repensar. Eu era do grupo de plenitude dos tempos. Mas se for ver sobre tecnologia, Jesus tinha que chegar agora, né? Que agora que a gente tem live, dá para fazer plenitude. Então, assim, a plenitude dos tempos é como se fosse assim, chegamos, agora que chegou, quando estava com Paulo, que chegou ao ápice do que o pessoal pediu sobre um sistema organizado e um rei, né? Vocês queriam isso? Deu em Roma. Aí, ó, tá aí o César. Inclusive na história se diz isso, né? Depois do Império Romano, depois do imperador de César, né? César ali, o Augusto, né? Todos querem ser Roma. O sonho de todos os impérios que se levantaram no mundo, desde o Império Romano, era se tornar Roma. Não é à toa que a arquitetura predominante de todos os grandes impérios foi a greco-romana, né? Você olha, né, Washington, você olha as tentativas de todos os lugares, todo mundo quer ser Roma, né? Porque ela conseguiu, né, trabalhar a noção de imperialismo de uma maneira ideológica, propagandista, política, econômica, em todos os sentidos. Eles, ali é no máximo. E ali realmente se forma plenamente a estátua lá do sonho de Daniel. Mas aí já estamos falando de outra coisa.